Fala aí, galera, estamos aqui no nosso 14º vídeo, na nossa 14ª aula, e hoje eu vou falar para vocês sobre esse último menu aqui da barra lateral, né? É a parte de reflexões. Nessa parte de reflexões, a gente vai ter, eu já vou explicar para vocês desde o início do vídeo, que esse último botão aqui, né, ele é mal resolvido até hoje pelos próprios projetistas do Tabulai, né? Existe uma página na internet, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, que ela dá um roteiro de atividades, né? É de lá que eu tiro todo os exercícios, as atividades que eu passo para vocês aqui, né? Eu não pego elas na íntegra, algumas sim eu pego, mas algumas eu dou uma modificada que é para ficar melhor explicitado para o nosso caso aqui. Então, esse último botão, ele não tem atividade até hoje feita no Tabulai. Eu vou tentar dar uma explicada para vocês mais ou menos, né? Mas fica aí essa nossa deficiência nesse botão. Então vamos lá, ó. Primeiro, criar translação. E outra coisa, gente, que eu também esqueci de falar para vocês é o seguinte, que lá embaixo no Tabulai, né, eu até redimensionei a janela aqui para a gente conseguir observar melhor, ele dá isso aqui, ó, né? Isso aqui é o seguinte, ele ensina você o que você tem que fazer para poder utilizar aquela ferramenta. Por exemplo, eu clico aqui em criar reta, e aí eu escolho um segmento de reta. Aí ele fala, escolha o primeiro ponto. Para eu criar um segmento, eu escolho um primeiro ponto, por exemplo, esse ponto. Agora escolha um segundo ponto. Agora, para criar outro, quer dizer que eu já terminei de fazer o meu segmento, certo? Então, olha só, para fazer a translação, o que eu vou fazer? Eu preciso escolher uma reta, uma semi-reta ou um segmento de reta para ser o espelho de reflexão, né? Isso se eu só clicar aqui. Então, por exemplo, eu tenho um segmento de reta, eu tenho uma reta, né? E eu tenho um ponto do lado de cá. Se eu só clicar aqui, eu vou criar uma reflexão, né? Eu escolho uma reta. Agora ele pede o que? Um objeto para ser refletido, que é o meu ponto. Certo? Agora eu já criei. Para criar outro, você seleciona uma outra reta e depois um outro objeto. Tudo bem? Então, ó, conforme eu movimento esse ponto aqui, ó, o outro ponto ele vai ser o espelho dele, de acordo com essa reta aqui, tá vendo? Se eu movimento a reta, o espelho, a sua imagem vai se modificar também. Tudo bem, galera? A segunda parte é criar uma translação. Para criar uma translação, a gente precisa escolher um vetor de translação. Então, a gente vem aqui, cria um vetor qualquer. Tá vendo? Todos os objetos que eu apanhar, ele vai fazer esse movimento. Então, por exemplo, se eu tiver uma circunferência aqui, né? Se eu tiver essa circunferência, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, criar translação. Escolho um vetor. Agora você escolhe um objeto, né? O objeto aqui no caso vai ser a nossa circunferência. Tá vendo o que ele fez? Ele pegou esse nosso objeto criado e transladou ele, né, para outro local. E essa translação é de acordo com esse vetor, né? Se eu diminuir o vetor aqui, ó, ela se aproxima. Se eu modificar o vetor, é isso que ele está fazendo. Ele pega um ponto que está fixo aqui e faz isso aqui, sobe com ele. É isso aqui que ele está fazendo. Essa é a nossa ferramenta translação. Esse segundo botão aqui é o criar rotação. Para a gente criar uma rotação, a gente precisa escolher um centro de rotação, um objeto para ser rotacionado e um ângulo, né? A gente já sabe que rodar tem que rodar em um certo ângulo. Então a gente vem aqui e dá um ângulo fixo, sei lá, de 30 graus. Ele fez isso aqui provavelmente de sacanagem com a gente, mas tudo bem.
Então, eu venho aqui. Eu vou criar um segmento, certo? Eu vou vir aqui e vou criar a minha rotação. Eu vou escolher um ponto para centro, que vai ser esse aqui. Vou escolher um objeto para ser rotacionado. E vou escolher um ângulo de rotação. Então ele já me dá aqui certinho esse ângulo de 30 graus. Certo? Criei uma rotação. Ou seja, vocês sempre vão se guiando aqui por baixo. Às vezes vocês podem se perguntar assim, mas como é que ele sabe que tem que fazer isso tudo para utilizar as ferramentas? Deve ser muito difícil, né? Aprender e decorar tudo. Não, é só você olhar aqui embaixo e já sabe o que precisa fazer para a ferramenta funcionar. Outra coisa é criar simetria, né? Para você criar uma simetria, você vai fazer o seguinte. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui, desculpe, eu tenho um ponto aqui no centro, eu tenho um outro ponto aqui. Agora, criar uma simetria vai ser o seguinte, eu escolho o centro da simetria, um objeto para sofrer a simetria. E ele é jogado exatamente do lado oposto, né? Eles estão em simetria em relação a esse ponto aqui. Se eu movimento esse ponto também, os outros dois vão se movimentar. Esse aqui eu não consigo movimentar ele porque ele é o resultado da simetria que a gente fez. Certo? Então, fazer a simetria é isso. É você pegar um objeto e jogar ele para o outro lado em relação a um objeto fixo. Aí a gente vem aqui, apaga de novo. Esse aqui, criar homotetia. A gente vem de novo, escolher um centro para homotetia. A gente vem aqui e escolho um centro. Escolho o objeto a ser transformado. E o que eu esqueci de colocar aqui é a razão homotética. Homotétia. A gente vem e precisa dar um valor para qual ela vai se aumentar ou vai diminuir. Qual a razão? Então a gente vem aqui dar um valor fixo. Por exemplo, 3. Né? Então eu tenho um ponto aqui e vou criar uma homotetia. Eu escolho um centro, escolho um objeto e escolho a razão. Mas não apareceu nada. Na verdade, apareceu sim, né? Só que o ponto ele estava escondido do lado de fora. O que isso significa? Que esse tamanho daqui até aqui, ele considera uma unidade, né? E esse tamanho daqui até aqui vai ser o quê? 3 vezes o tamanho do segmento menor. Então, se a gente quiser calcular os dois tamanhos, o que você pode fazer? Você pode somente... Tá vendo? Ele selecionou só esse pedaço aqui. Então, você calcula o seu comprimento. Aí você vem aqui, seleciona ele todo e calcula o comprimento. Agora você pega a calculadora e pega a razão entre esses dois. Pega esse aqui, divide por esse outro. Tá vendo que como eu não dei nome nenhum, ele mudou para 3, né? Eu posso dar nome aqui, esse aqui chamar de A, esse aqui chamar de B. Mas a razão dele é sempre 3, certo? Se vocês quiserem depois modificar, você pode vir aqui, deletar, calcular, calculadora. Você pega o A e divide pelo B, né? A razão é sempre 3. Foi a razão que foi pedida aqui. Essa é a homotetia. É você criar um novo ponto, né, com um tamanho pré-determinado de acordo com essa unidade aqui, com esse tamanho unitário aqui nosso. E o nosso último botão aqui da barra lateral que a gente ainda não falou é criar inversão, só que de acordo com uma circunferência. Então é inversão olhando por uma circunferência. Como é que isso vai funcionar?
né? A gente acredita então que vamos precisar de uma circunferência. Então, já viemos aqui e criamos a nossa circunferência. Agora, criar inversão. O que você precisa? Escolher um círculo, né? Escolher um objeto a ser invertido. Só que eu não tenho nenhum objeto fora, então eu criaria, por exemplo, um segmento aqui de reta. Então você vem criar inversão, você escolhe um círculo e um objeto a ser invertido. Esse nosso segmento aqui. O que ele está falando? Que esse objeto não é válido, né? Por quê? Porque ele quer, na verdade, é um ponto. Então, o que a gente faz? A gente seleciona o segmento, deleta um dos pontos e o outro ponto está aqui. Agora, agora a ferramenta vai funcionar. Ó, você cria a inversão, escolhe o círculo, escolhe o objeto a ser invertido. E a gente criou uma inversão de acordo com essa circunferência. Essa inversão ela tem algumas propriedades pouco interessantes, né? Se você afasta as duas, elas se afastam, né? Só que a que está dentro, ela se afasta proporcionalmente, né, para o centro da circunferência, tá vendo? Se eu afastar as duas, se eu quiser aproximar esse ponto do centro, o outro vai ficar infinitamente longe. Agora, se eu aproximar ele da borda da circunferência, eles vão se aproximar juntos, certo? E esse aqui, projetividade, eu vou mais ou menos explicar para vocês como é que ele funciona. O que a gente precisa? De 4 pontos para formar um plano. 4 pontos determinam o plano. Depois eu vou precisar de outro plano lá atrás. 4 pontos determinam aquele plano lá. Aí o que eu vou fazer? Vou botar mais um aqui, que eu não lembro agora direito como é que ele funciona, mas às vezes eu preciso. Aí eu vou criar projetividade. Eu vou escolher um ponto do plano 1, um ponto do plano 2, o outro ponto do plano... Perdão, 4 pontos para o plano 1. Agora, 4 pontos do plano 2. Agora o objeto que será projetado, por exemplo, esse ponto aqui, certo? Ele cria esse ponto aqui, ele depende, tá vendo? Dos outros 4 pontos. É uma reflexão, ela é muito difícil de ser enxergada, né? Já que eu estou falando de planos. E para eu enxergar um plano bem, eu preciso estar visualizando ele de um plano superior, ou seja, de 3 dimensões. Como aqui o nosso tabular ele funciona em 2 dimensões, e enxergar alguma coisa de 2 dimensões em 2 dimensões é muito complicado. Fica muito difícil de enxergar, né? Mas eu mostrei para vocês mais ou menos como é que funciona. Ele cria mais ou menos uma projeção, né, que depende desses 4 pontos aqui que determinam esse plano. Tudo bem, gente? Eu sei que essa eu fiquei devendo essa, mas realmente até os projetistas do tabular ainda não fixaram bem esse ponto, esse menu ainda pra gente. Tudo bem, gente? Então, olha só. Para finalizar, como eu tinha prometido para vocês, mostrar uma página também do tabular na internet, né? Que é essa página aqui, certo? É o roteiro de atividades, é onde eu me baseei, né? Eu não peguei tudo aqui, ainda faltam algumas coisas, né? Com vocês, até hoje nos vídeos eu já fiz todas essas atividades aqui, todas as atividades de construção e desenho geométrico, já fiz todas as atividades de lugar geométrico. Agora, as próximas atividades que a gente vai fazer, os próximos vídeos, pegam parte de reta numérica, gráficos e funções reais e a parte de cônicas. Tá vendo que a projetividade, que foi aquele último botão lá, eles ainda nem têm atividade pronta. Tudo bem, gente? Então, fica aí para vocês mais uma vez, né? Meu muito obrigado por assistirem os vídeos. Espero que vocês estejam acompanhando, que gostem. Muito obrigado, valeu por hoje e voltem sempre.